Meu nome é Humberto, eu estudei filosofia no seminário, não concluí o seminário de Diamantina, Sagrado Coração de Jesus, e depois busquei a faculdade em São Paulo, Baixada Santista, Unimes. Lá eu fiz a graduação em filosofia. E a pós-graduação eu estudei Proativos em Brasília, Instituto Proativos. O meu objetivo é refletir um pouco sobre a dificuldade que tem o aluno do ensino médio quando depara-se com a disciplina filosofia. Qual o motivo? Quando a gente busca estudar a história de uma determinada situação, facilita muito. Por que não estudar um pouco a história da filosofia? Dividindo-se em 4 etapas, vai facilitar bastante esse estudo em filosofia. Por exemplo, começando pela Idade Antiga, lá os seus 1.200 anos deste período, ele é dividido em 3 etapas. Nós temos aí o pré-socrático, o socrático, o pós-socrático, tudo nesses 1.200 anos. E o que aconteceu nesse período? Nesse período, como se diz, o surgimento da filosofia. Daí, temos aí o primeiro filósofo, que é Tales de Mileto. Nessa época também foi descoberto os átomos por Demócrito. E no período socrático, então temos aí Sócrates, Platão e Aristóteles, e o período pós-socrático, que foi marcado pela convenção do grande imperador Marco Aurélio. É muito importante essa questão de Marco Aurélio, porque ele converte ao catolicismo. E esse poder que ele tem, né, da filosofia e a influência do catolicismo na Idade Média, então juntando isso aí, mudou totalmente a história da filosofia. Tanto é que parte por um período medieval em que predomina a Igreja Católica, porque ela tem um aliado muito forte, que é o Marco Aurélio, esse grande imperador. Então nós temos aí agora uma visão cristã da filosofia nesse período. E o filme que retrata muito essa época, essa idade medieval, a idade medieval, que lá de 200 anos depois de Cristo, a 1500 anos depois de Cristo, nós temos o início da Idade Moderna, quando vem aí o despertar científico, em que o que aconteceu na Grécia Antiga não poderia esquecer, aquilo não poderia deixar para trás. Então temos aí o renascimento, a própria palavra diz renascer, o despertar científico. Então nós temos aí o iluminismo, racionalismo, empirismo, ceticismo, são correntes filosóficas de pensamento característico dessa época e que dá aí uma nova etapa, uma nova idade da filosofia. Então nós temos aí John Locke, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, e assim vai, Galileu Galilei, Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, Blaise Pascal, Baruch Spinoza, Nicolas Malebranche, Isaac Newton, Leibniz, Pierre, e assim por diante. Então, a Idade Antiga, medieval, moderna, contemporânea, que é a idade atual, a que nós estamos hoje, nesse período, idade contemporânea. O que temos na idade contemporânea? A emancipação feminina, o governo passa a ser laico, a pessoa tem aí o direito de seguir a crendice que ele deseja. Então, o existencialismo
somos responsáveis pelos nossos atos, a fragmentação da arte e o desconstrutivismo nos anos 80. A solidificação do vazio, a agressão que nós temos hoje. E você tem uma pergunta para fazer? Emerson, estudante da Faculdade de Paracatu, atualmente estudante da Unipac Uberlândia. Uberlândia. Eu gostaria de saber qual é... nós vamos falar tanto da filosofia, mas, de fato, qual é a importância da filosofia na atualidade e também, já que teve um marco importante no passado, para a atualidade? Qual a importância? Como fala do passado, a filosofia estuda sobre o princípio. Quando ela busca questionar uma situação, ela vai direcionar esse questionamento através de um princípio. Por exemplo, quando a gente fala da filosofia antiga, nesse período se preocupava com o universo. Quando vamos estudar sobre os átomos, na verdade nós vamos retornar a Demócrito, que foi o descobridor dos átomos. Quando vamos estudar sobre política, nós vamos voltar à política de Platão, sobre a democracia. Quando a gente depara com a democracia atual, o que estão fazendo talvez com a democracia, com a política, que é o governo do povo, para o povo, o governo em que na democracia quem exerce a soberania é o próprio povo. Mas será que isso está acontecendo? O que está acontecendo hoje, por exemplo, com a nossa democracia que nós estamos vivendo hoje? Será que é igual realmente à democracia? Pode ser chamado de democracia que nós estamos tendo hoje, na atualidade, na data de hoje, nesse exato minuto? A política que nós estamos tendo realmente é a democracia de Platão? Então isso seria um princípio, a democracia de Platão, a real democracia de verdade. Ou do contrário, nós temos que arrumar outro nome para a democracia que nós temos hoje. Não pode ser chamado de democracia. E na Idade Medieval, a preocupação com Deus, a questão da presença da igreja. Tem mais uma pergunta? Em relação à escolástica e à patrícia, que dominou a Idade Medieval toda, sobre o discurso, qual a importância que ela trouxe para a sociedade naquela época e para a contemporânea atual? Nessa época, como eu posso dizer, a igreja, ela tomava conta. Ela era, como se diz, a mais responsável nesse período medieval. Então, com a convenção de Marco Aurélio, houve uma grande influência na igreja. Como se diz, uma pessoa do poder dentro da igreja, então facilitou bastante, a sua influência foi enorme. Daí a questão da questão da escolástica, de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, não mais predominava aí o conhecimento científico que foi adquirido na Idade Antiga. E sim, tudo voltado, tudo era como se Deus fosse o responsável de tudo. E como se a ciência não tivesse mais, por exemplo, a questão da presença do geocentrismo. O mundo está parado e o Sol está girando. Então nós temos aí o Giordano Bruno, que foi perseguido nessa época. E a idade moderna prevalece o ser humano. E na idade contemporânea, os desafios. Então esse é o que nós temos por hoje. Muito obrigado pela participação conosco.